Olá e bem-vindos. Hoje o nosso papo é para destrinchar um tema que, olha, pode parecer meio denso, mas é o puro suco de como as empresas de hoje funcionam. Vamos mergulhar no COBIT 2019. E o nosso material de apoio é bem focado, quase um guia prático, sabe? Para quem precisa dominar o assunto rápido. Exato. A missão aqui é clara: decifrar os 6 princípios do sistema de governança de um jeito que faça sentido na prática. E a chave, eu acho, é a grande mudança que o COBIT 2019 trouxe. Ele separou as coisas. Antes, no COBIT 5, era um bloco só. Ah, sim. Agora são 2 grupos, né? 6 princípios para o sistema, que é o como a coisa toda funciona, e 3 para a estrutura, que é mais o como se organiza. E hoje o nosso foco é total nesses 6 do sistema, certo? Então vamos lá. Para entender isso, eu gosto de pensar que é tipo construir uma casa. Não dá para só empilhar tijolo, né? Você precisa de um motivo, de um projeto, um porquê. Imagine que o primeiro princípio seja exatamente isso. É a analogia perfeita. É exatamente essa a ideia. O primeiro princípio é fornecer valor às partes interessadas. Esse é o alicerce de absolutamente tudo. O ponto de partida. Sim. Se a governança não estiver, no fim do dia, gerando valor para os acionistas, para os clientes, para os funcionários, ela é só burocracia, um peso morto. Mas valor é uma palavra tão ampla, né? Como é que o COBIT impede que isso vire só um discurso bonito, uma frase de efeito? Ele define o que é valor. Define. E de uma forma, assim, muito inteligente, ele propõe o que a gente pode chamar de um tripé do valor. Pensa num banquinho de 3 pernas, sabe? Ok. Um tripé. A primeira perna é a realização de benefícios. É o básico. Entregar o que foi prometido, bater as metas. A segunda é a otimização de riscos. Ou seja, entender e tratar as ameaças que podem derrubar tudo. E a terceira? A terceira é a otimização de recursos. Usar o tempo, o dinheiro, as pessoas, da melhor forma possível. Ah, agora sim, agora faz sentido. Não é só uma coisa ou outra. Porque se você focar só em cortar custos, que é a otimização de recursos, Exato. a perna dos benefícios pode encolher e aí o banco todo tomba. Exatamente. Essa é a regra de ouro do COBIT aqui. Ele força essa conversa sobre o equilíbrio. Não adianta ser a empresa mais barata se o produto não entrega o que o cliente quer, entende? Claro. E também não adianta ter o produto mais inovador se um risco bobo, tipo um ataque de ransomware, pode tirar a empresa do ar por uma semana. O valor de verdade mora nesse ponto de equilíbrio entre os 3. Ok. Alicerce definido. Gerar valor. Já sabemos o porquê da nossa casa. E os materiais. Não se constrói uma casa só com tijolo. O que compõe o sistema de governança? Isso nos leva direto para o segundo princípio, a abordagem holística. É que o COBIT diz que governança não é uma coisa só. Não é um software, não é um comitê, não é só um documento. É um conjunto da obra. É um sistema todo interconectado, com vários componentes diferentes. Que componentes seriam esses? São 7, no total. Pensa neles como os materiais e as equipes da sua construção. Tem os processos, as estruturas organizacionais, tipo quem decide o quê, sabe? As políticas. Aí vem a informação, que flui por tudo isso. Certo. Depois, a cultura e a ética, que talvez seja o mais difícil de medir, mas é fundamental. E, claro, as pessoas, com suas habilidades. E, por fim, a tecnologia em si, serviços, infraestrutura e aplicações. Nossa, agora eu entendi por que tanta iniciativa de transformação digital dá errado. A empresa vai lá e compra o software, o componente de aplicações. Sim, foca só em um. Esquece completamente de treinar as pessoas ou de mexer na cultura. É como comprar uma Ferrari e tentar andar com ela numa estrada de terra. As peças não conversam. É a melhor definição. A palavra-chave aqui é interdependência. Uma peça afeta todas as outras. De que adianta ter o processo mais lindo do mundo no papel se a cultura da empresa é a do jeitinho e ninguém segue nada? Verdade. A abordagem holística te força a olhar o todo, sabe? Garantir que a engrenagem inteira está girando junto. Ok, então temos o porquê, que é o valor, e os materiais trabalhando juntos, a visão holística. Mas e se o terreno onde a gente está construindo a casa muda? Se acontece, sei lá, um terremoto?
A casa precisa ser flexível, imagino eu. Perfeito. E essa é uma das grandes, talvez a maior novidade do COBIT 2019. É o terceiro princípio, o sistema de governança dinâmico. Dinâmico. Isso é uma mudança de mentalidade, assim, gigantesca. Governança não é um projeto com começo, meio e fim. Não é uma foto que você tira e pendura na parede. É um filme. O que quer dizer que se a estratégia da empresa muda, a governança tem que ir atrás. Mais que isso, o sistema já tem que ser desenhado pensando na mudança. Ele não pode ser só reativo. Pensa numa empresa que decide, sei lá, adotar inteligência artificial em tudo. Isso muda o jogo completamente. Totalmente. Surgem novos riscos, como um algoritmo com viés, vazamento de dados, mas também novas oportunidades de benefícios. Exato. Um sistema dinâmico é aquele que, diante dessa decisão de usar IA, se pergunta, ok, como isso impacta nosso risco? Nossos processos mudam? Nossas equipes estão prontas para isso? Ele se reconfigura para apoiar a nova estratégia e continuar buscando aquele equilíbrio do tripé do valor, só que num cenário novo. Mas isso não pode criar uma certa instabilidade? Quer dizer, se a governança muda toda hora, como é que as equipes têm um rumo? Não vira uma governança do sabor do mês? Essa é uma preocupação muito legítima. E é aí que entra a beleza do próximo princípio, o quarto. Governança distinta da gestão. Ah, esse é um clássico. É um clássico, mas a confusão entre esses dois papéis é a fonte de muito caos. O sistema pode ser dinâmico sem ser caótico se cada um souber o seu lugar no jogo. Certo, mas é aí que a linha fica tênue. Por exemplo, na minha empresa, o CIO apresenta a estratégia de TI para o conselho. Ele está fazendo gestão ou governança ali? Ótima pergunta. O COBIT dá uma sigla para cada um que ajuda muito. A governança é o reino do EDM, avaliar, dirigir e monitorar. É o papel do conselho, da alta diretoria, a visão de cima. Exato. Eles olham o mapa, definem o destino, que é o dirigir, avaliam as rotas, que é o avaliar, e ficam de olho no GPS, que é o monitorar. Aprovar o orçamento de TI, governança. E a gestão? A gestão é o reino do PBRM. Planejar, construir, executar e monitorar. É o papel dos executivos, como o seu CIO. Eles pegam a direção e fazem acontecer. Ah, entendi. Eles planejam o projeto, constroem a solução, operam o dia a dia. Então, quando o CEO apresenta a estratégia, ele está na interface. Quando o conselho aprova, é governança. Quando ele usa o orçamento para comprar o servidor, é gestão pura. A governança define o que e o porquê. A gestão cuida do como. Entendi. A separação é crucial. Então já temos o porquê, os materiais, a flexibilidade e quem faz o quê. Mas a casa que uma startup de 50 pessoas precisa é bem diferente da casa de uma multinacional, né? Como o COBIT lida com isso? Com o quinto princípio, adaptado às necessidades da empresa. Acabou a era do tamanho único serve para todos. O COBIT 2019 não é uma receita de bolo. Ele é mais uma caixa de ferramentas e um manual de arquitetura. E como se faz essa adaptação na prática? Como eu sei quais ferramentas usar? Através de um conceito muito importante chamado fatores de design. Basicamente, antes de implementar qualquer coisa, a empresa precisa se olhar no espelho e perguntar: qual o meu tamanho? Em que setor eu atuo? Qual o meu apetite a risco? Quais leis eu preciso seguir? Ah, faz sentido. As respostas a essas perguntas vão guiar a empresa a escolher, dentro dos 40 objetivos do COBIT, quais são os mais críticos para ela. Uma fintech vai ter uma preocupação gigante com regulação e risco. Uma empresa de varejo talvez foque mais na experiência do cliente. É essa customização que torna o framework útil de verdade. Entendi. E isso nos leva ao último princípio. Já temos a casa quase pronta, mas ela não pode ser uma ilha, né? Ela precisa estar conectada com a cidade, com água, luz. Exatamente. O sexto princípio é o sistema de governança ponta a ponta. Ele quebra de vez aquela ideia do cercadinho da TI. Isso acabou. O problema não é mais só da TI. Não mesmo. A governança não é sobre o departamento de TI. É sobre a informação e a tecnologia usada pela empresa inteira para gerar valor. Então, quando, sei lá, o time de marketing contrata uma ferramenta de análise de dados, ou o RH implementa um sistema novo na nuvem, isso também está debaixo do guarda-chuva da governança.
Exatamente. Pensa na consequência de não fazer isso. O marketing usa essa ferramenta incrível que gera relatórios lindos, mas que não conversa com o sistema de vendas. A governança de ponta a ponta é o que força a pergunta: isso do marketing está ajudando a gente a vender ou é só um projeto isolado? Ela conecta os pontos. Ok, os 6 pilares estão claros, a imagem da casa ajudou muito, mas na hora H, seja numa prova de certificação ou numa reunião de diretoria, onde é que as pessoas mais escorregam nisso? A armadilha número 1, e os examinadores adoram isso, é misturar os 6 princípios do sistema, que a gente discutiu, com os 3 da estrutura. Ah, confusão nos grupos, exato. Vão te perguntar sobre os princípios do sistema e colocar lá uma alternativa que é da estrutura. A dica é lembrar que os do sistema são sobre o jeito de funcionar da casa, o valor, os materiais, a flexibilidade. E os mitos, aquelas ideias erradas que ainda rolam por aí. Aposto que uma delas é achar que governança e gestão são a mesma coisa. Com certeza. É o erro clássico. É o nosso princípio 4. São coisas distintas com papéis distintos. Outro que eu vejo muito é gente que estudou para o COBIT 5 e acha que o princípio ponta a ponta sumiu. E não sumiu. Não sumiu. Pelo contrário, está lá firme e forte como o nosso 6º princípio. E aquela ideia de que governança tem que ser estática para dar estabilidade? Esse é um mito perigoso. Se a estratégia muda, a governança muda. É a essência do princípio 3, o dinâmico. Achar que governança é imutável é o caminho mais rápido para a irrelevância. E, claro, o mito de que o COBIT 2019 ainda tem 5 princípios. Não, agora são 6 para o sistema. A conta mudou. Certo, isso é muito útil para não cair em pegadinha e para a gente amarrar tudo. Tem algum jeito fácil de lembrar desses 6? Uma cola mental. Podemos tentar criar uma frase. As letras são V, H, D, G, A, P. Que tal pensar tipo numa jornada? Visando o horizonte, a direção garante uma adaptação permanente. Gostei. Visando o horizonte, a direção garante uma adaptação permanente. Valor, holístico, dinâmico, governança distinta, adaptado e ponta a ponta. É bom, captura a essência. E as palavras-chave para identificar cada um. Isso é fundamental. Se a questão fala em personalizar, customizar ou, a mais clara de todas, fatores de design, a resposta é o princípio 5, adaptado. Certo. Se o cenário descreve uma mudança de estratégia ou um novo ambiente de negócios, a resposta é o princípio 3, dinâmico. Focar nesses gatilhos é um atalho poderoso. Então, o que fica nítido para mim é que o COB de 2019 desenha uma governança que é orgânica, que respira com a empresa. Não é um manual de regras empoeirado, mas um sistema vivo, focado em resultado. É exatamente essa visão. Um guia para construir algo que funcione no mundo real, que se adapte e que gere valor de verdade. E isso me deixa com uma provocação final. O próprio framework evoluiu, do COB de 5 para o 19, para se adaptar a um novo mundo, com nuvem, com IA. O que essa própria mudança do framework nos diz sobre a natureza da governança? Essa é a reflexão perfeita para fechar. A evolução do COBIT é a maior prova do seu próprio princípio dinâmico. Um framework de governança que não se adapta ao mundo que ele quer governar vira peça de museu, seria inútil. Verdade. Isso mostra que governança não é um destino, não é um projeto que acaba, é um processo contínuo de avaliação e ajuste. A necessidade que o próprio Issaka teve de adaptar seu guia é o maior espelho da necessidade que toda empresa tem de se adaptar para sobreviver. No fim, a governança eficaz não é aquela que só reage à mudança, é aquela que lidera a adaptação.